Por que você tenta mudar e não consegue, mesmo sendo capaz? Com certeza você já deve ter ouvido sobre constelação familiar, ou se não ouviu, você vai aprender um pouco agora. Foi feito em um laboratório um experimento onde pegaram um casal de ratinhos, colocaram eles numa estufa. Esses ratinhos começaram a passar por um processo onde eles soltavam um cheiro. Depois do cheiro, poucos minutos depois, eles vinham com pequenos choques. Então eles começaram a associar aquele cheiro ao choque. Tempos depois, eles colocaram esses ratinhos para criar. Pegaram os filhotes, colocaram numa outra estufa e eles perceberam uma coisa interessantíssima. Quando eles soltavam esse mesmo cheiro que esses filhotes nunca tinham sentido, eles já ficavam todos agitados, porque de forma inconsciente eles sabiam que depois daquele cheiro algo aconteceria. Isso é uma lembrança emocional. Embora muitas vezes a gente não tenha vivido alguns traumas, a gente tem um entendimento familiar inconsciente de que aquilo não é bom, algo vai acontecer. E assim as histórias vão se reproduzindo. As pessoas, elas formam uma teia e todas elas estão conectadas por crenças, dores, traumas não resolvidos. E isso vai passando de geração em geração quando algo não é visto, não é acolhido, não é ressignificado, quando na história familiar existe alguma coisa que ficou ali no oculto. Esse emaranhado ele vai passando de gerações em gerações até que alguém veja e resolva olhar para isso. E quando essa pessoa olha para aquilo, todos os seus descendentes ganham um novo destino, uma nova história. O que hoje você vive, que não faz parte da sua história como adulta, mas faz parte da sua ancestralidade ou da sua infância, e você traz isso como uma verdade absoluta para você. E quando a gente fala disso, a gente está falando de várias áreas da vida. Relacionamentos, dinheiro, trabalho, mudanças, maternidade. Porque tudo aquilo que não foi ressignificado, acolhido lá atrás, pode impactar de forma inconsciente a nossa vida. E essa é a explicação de muitas vezes você tentar, você se doar, você ter capacidade, você ter disposição, mas você não conseguir fazer o que você quer. Porque te falta uma permissão inconsciente, porque você está sendo leal a uma história que não foi muito bem elaborada dentro de você. E quando você tenta fazer algo diferente, quando você tenta mudar o que você vive hoje, você não consegue, porque de forma inconsciente é como se você estivesse sendo desleal e traindo toda a sua história de ancestralidade. Quando você ressignifica, reprograma, entende tudo isso, você volta para o seu lugar de força. E aí, nesse lugar de força, você consegue tomar decisões com clareza e sustentar essas decisões. Porque decisão sem clareza não gera ação, você fica paralisada. Decisão precisa de ação. Você consegue ir além do que você quer nos relacionamentos, no financeiro, no trabalho, em qualquer área da sua vida. E se isso tocou você, talvez seja a hora de olhar para a sua história com um pouco mais de profundidade. Me chama aqui, vamos conversar.